Estamos então retornando agora com racionais e irracionais, os famosos números racionais. Você sabe exatamente o que é um número racional? Um número racional é todo número que eu consigo escrever na forma de fração. Vem comigo aqui, ó. Nós vimos anteriormente que o conjunto de todos os números, o conjunto dos números reais, o chamado conjunto numérico, o conjunto dos números, ele é formado por todos os números que nós chamamos de conjunto dos números reais, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui, é o conjunto dos números reais. Esse conjunto dos números reais, ele é dividido em dois, os racionais e os irracionais. Em aulas anteriores, em blocos anteriores, nós já trabalhamos o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. Assim como a gente já falou dos números primos, dos divisores, dos múltiplos. E nessa aula, nesse bloco, nós vamos nos focar nos racionais e nos irracionais. Então eu repito, o que é um número racional? É um número que eu posso escrever na forma de fração. E eu vou dizer para você, todo número natural, ele é racional. Todo número natural, ele é racional. Porque, por exemplo, o número 5, tem como eu escrever o número 5 na forma de fração? Tem. Por exemplo, 5 sobre 1. Pronto, eu escrevi na forma de fração. Eu posso escrever 10 dividido por 2. Pronto, tá aí na forma de fração. O número 0, tem como eu escrever como fração? Tem. 0 sobre 1, 0 sobre 5, 0 sobre 8, 0 sobre qualquer número. Além dos naturais, os inteiros. Todos os números inteiros também são números racionais. Por quê? Porque todo natural ele é inteiro e, além disso, os negativos, por exemplo, se eu tenho o número menos 3, tem como escrever menos 3 como fração? Tem. Menos 3 sobre 1. Pronto, é uma fração. Eu posso colocar menos 6 dividido por 2. Pronto, isso aqui é menos 3. Então, todo número natural e todo número inteiro eu consigo escrever em fração. A propósito, só uma curiosidade, vem aqui comigo. Se eu coloco, aqui um detalhezinho interessante. Se você coloca menos, atenção, menos 5 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que 5 sobre menos 2, que é a mesma coisa que menos 5 sobre 2. Esse menos, ele tanto pode ficar aqui na linha da barra, e a propósito, sempre a linha da fração, ela fica na linha do igual. Tem algumas pessoas que botam assim, ó, 5 meios é igual. O igual não pode ficar aqui, tá errado. O igual tem que ficar na linha da barra. E outra, o menos pode ficar aqui na linha da barra, o menos pode ficar só aqui no numerador, ou o menos pode ficar só aqui no denominador. É a mesma coisa, são 3 maneiras de você representar quando tem um número negativo, tá? Então, todo número natural e todo número inteiro é racional. Aí vem os chamados números decimais. O que é um número decimal? Os números decimais são números como, por exemplo, 0,4. Se eu colocar 0,4, o que é um número decimal? Ele é um número que tem, primeiro, ele tem uma parte que está depois da vírgula, 0,4, ó, esse número está depois da vírgula, mas ele tem um número finito de casas depois da vírgula. Então isso é chamado de número decimal. E quando eu tenho 0,4, eu posso transformar em fração colocando aqui 4 sobre 10. Pedro, por quê? Porque quando a gente tem uma fração qualquer, eu posso multiplicar, por exemplo, por 10 em cima e por 10 embaixo, que a fração fica a mesma. Eu posso multiplicar por 100 em cima e por 100 embaixo, que a fração fica a mesma, vira uma fração equivalente. Então, quando você tem, por exemplo, 5,25, o que eu posso fazer? Como eu quero que desapareça as vírgulas, eu vou multiplicar por 100 para que a vírgula ande 2 casas. E aí isso aqui vai virar
525 sobre 100. Na verdade, o que você fez aqui é como se esse 525 fosse 500... Aliás, esse 5,25 é como se fosse 5,25 sobre 1. Então, o que eu estou fazendo aqui é multiplicar por 100 em cima e por 100 embaixo. Esse 0,4 eu multipliquei por 10 em cima e por 10 embaixo. Porque 0,4 é como se fosse 0,4 sobre 1. Então, o que eu fiz é multipliquei por 10 em cima, multipliquei por 10 embaixo. Se eu tivesse, por exemplo, 0,24, 0,24, o que é que eu faço? 0,24 não, vou botar aqui 0,241. Pronto, com 3 casas. Eu venho aqui, vou andar 1, 2, 3 casas, ou seja, eu multipliquei por 1.000 em cima, e por isso virou 241, e eu multipliquei por 1.000 embaixo. Então isso aqui ficou o quê? 241 sobre 1.000. Então eu multipliquei por 1.000 em cima e eu multipliquei por 1.000 embaixo. Então toda vez que você quer pegar um número decimal e quer transformar em fração, na verdade o que você vai fazer é multiplicar vezes 10 ou vezes 100 ou vezes 1.000 em cima e embaixo da fração e ela vai deslocar até desaparecer as vírgulas. Pronto, esse é o objetivo, tá bom? Só que muita gente entende assim, eu coloco o número de zeros, o tanto de casas que eu tenho depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula, um zero. 2 casas depois da vírgula, 2 zeros. 3 casas depois da vírgula, 3 zeros. Dá no mesmo, tá bom? Aí vem as chamadas dízimas. Olha, todo natural, todo inteiro, todo decimal, é tudo racional. É número que eu posso escrever na forma de fração. E aí vem as chamadas dízimas. Dízimas periódicas simples e dízima periódica composta. Olha aí, dízima periódica simples, dízima periódica composta. Bom, o que é uma dízima periódica simples? Se eu tenho, por exemplo, 0,4 e eu colocar uma barrinha em cima desse 4, você sabe o que é que significa essa barrinha? Essa barrinha em cima do 4 significa que o 4 está se repetindo. 0,44444. São infinitos 4s. Então é 0,4444. E isso aqui vai dar quem? 4 sobre 9. Você vai botar o número que está se repetindo, que é o 4, sobre quantos 9s eu tiver. Ó, tantos 9s quantos os algarismos que eu estou repetindo. Quando eu boto 0,4 e eu tenho 4, 4, 4, 4, você tem um algarismo que está se repetindo, então é 4 sobre 9. Se fosse, por exemplo, 0,41 e uma barrinha em cima do 41, significava o quê? 0,41, 41, 41, 41. Ou seja, eu teria 41, são os algarismos que estão se repetindo. Como são 2 algarismos, é 41 sobre 99. Se eu tenho 0,418 e a barrinha está em cima do 418, significa que é 0,418, 418, 418 e ele está se repetindo. 418, 418, 418. Então aqui você vai ter quem? 418 sobre 9, 9, 9. Olha que bacana. Então sempre vai ser dessa forma. Quando você tem um algarismo que está se repetindo, 4 sobre 9. 2 algarismos, 4 sobre 99. 3 algarismos, 4, 9, 9, 9. São 3 algarismos, então são 3 9s. Pedro, por que que é isso? Tem no nosso material, se você quiser a explicação do porquê que é desse jeito, se você quiser se aprofundar e só por curiosidade, se quiser saber o porquê, lá no materialzinho eu coloquei a explicaçãozinha do porquê que é 999, 999, para poder você querer, por curiosidade, saber, tá bom? Então, quem for fazer o nosso curso, quem estiver fazendo o nosso curso completo, né, tem o material todinho em PDF e aí consegue ver todo esse aprofundamento, se for o caso. Aí você tem o quê? A dízima periódica. Opa, mas aqui eu tenho uma dízima periódica composta.
O que é a dízima periódica composta? A dízima periódica composta é porque ela tem uma parte que repete e uma parte que não repete. Por exemplo, 5,4 e eu vou botar 4, meia e só a barrinha aqui em cima do 6. Nesse caso, o que é que isso aqui significa? Isso aqui significa que é 4,6666666. Olha, veja bem, eu tenho uma parte que não repete, que é o 5 e o 4, chamado de parte não periódica ou parte aperiódica, e eu tenho o 6, que é a parte periódica, 6. Eu chamo de parte periódica ou parte que se repete. Então, como é a regrinha para transformar isso aqui em fração? Veja bem, a regra para transformar a dízima periódica composta em fração é: você vai pegar a parte que não repete, 5,4 é a parte que não repete, 5,4, junto com a parte que se repete. Quem é a parte que se repete? 6, menos a parte que não repete, 5,4. Você pega a parte não periódica junto com a periódica, menos a parte não periódica, ou seja, a parte que não se repete. E agora você vai dividir por quem? Eu vou colocar tantos 9s quantos forem a parte que se repete. Ó. Você tem só um algarismo que se repete, 6. Então, só um 9. E a vírgula, ela vai ter que se deslocar até separar a parte que não repete da parte que se repete. Então, nesse caso, a vírgula vai andar uma casa. Se ela vai andar uma casa, ela vai andar um 0. Portanto, agora é só isso aqui, ó. 546 menos 54 sobre 90. Depois é só fazer essa subtração aqui e colocar o resultado, tá bom? Então, se você quisesse aqui, daria exatamente 492 sobre 90. E se você quiser, você simplifica. Bom, agora, e se eu tenho 0,4858585? Se eu começasse a repetir aqui, ó, 4,858585. Como é que eu faço? É a parte que não repete, 4, ó. Junto com a que se repete, 85, menos a parte que não repete, 4. Quantos 9 eu vou botar? Veja que quem está se repetindo é o 85, ó, 85. Então são 2 9s, 9. E os zeros, a vírgula vai andar o tanto de casas até ela separar a parte que não repete da que se repete. Então, como tem só uma casa que não repete depois da vírgula, então só um 0. Portanto, fazendo a subtração, seria 481 sobre 990. Pronto, tá aí a minha transformação. Isso é o que eu chamo de dízima periódica composta. Dízima periódica composta. Tem uma parte que repete e uma parte que não repete. E para a gente fechar, só está faltando uma coisa. A gente falar de número irracional. O que é o número irracional? O número, olha, tudo isso que eu falei aqui, é o que a gente chama de número racional, que eu posso escrever na forma de fração. Vamos passear aqui comigo, ó. Tudo isso aqui é um número racional. Racional é o que eu posso escrever na forma de fração, ou seja, os naturais e os inteiros, todos os decimais, todas as dízimas periódicas simples, todas as dízimas periódicas compostas, ou seja, eu consigo escrever na forma de fração. E, obviamente, o que é o irracional? O irracional é todo mundo que não é racional. Ou seja, o irracional é você pegar todos os reais e tirar os racionais, ou seja, os que eu não posso escrever na forma de fração. Por exemplo, o número π. Você sabe quanto é o número π? Aí, Pedro, eu sei, o π é... Quem lembra do π? Diz aí pra gente, quem é o π? Π vale 3,14. Aí alguém pode dizer, Pedro, mas 3,14 dá para escrever como fração. Vem comigo, ó. Isso aqui já caiu em uma provinha e derrubou muita gente, ó. 3,14 é um número racional? É. 314 sobre 1000, ó.
Tem duas casinhas, então 3,14 é racional? É. Mas aí a pergunta é, e o número π é racional? Não. Mas como é que pode? É porque o π não é só 3,14, é 3,14, 15, 9, 2, 65, 35, 8, 9, 7, 2, 3, 6, 3, 14. É um número bem... São infinitas casas. Mas detalhe, o número π, ele é uma dízima? Olha aí. O π é uma dízima? É, só que ele é uma dízima não periódica. Essa daqui são dízimas periódicas. Dízima significa que ele tem essas reticências, esses 3 pontinhos no fim. Quer dizer que ele tem infinitas casas depois da vírgula. Então isso aqui são dízimas. Então o número π é uma dízima? É, o número π é uma dízima, tá? Raiz de 2 também é uma dízima. É 1,41, tararara. É um número bem grandão. Então é um número, são infinitas casas. Raiz de 3 é quebrado, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8. Ei, Pedro, e raiz de 9? Opa, raiz de 9 dá 3. Então não é porque está dentro de uma raiz que é irracional. Ele só é irracional quando é uma raiz inexata, quando é uma raiz que não dá exato. Inclusive, se você tem raiz de 1,69, dá 1,3. Ou seja, não é porque está dentro de uma raiz que não vai ser, só é irracional quando é uma raiz inexata, beleza? Bom, então vem comigo, vamos trabalhar aqui umas questõezinhas muito legais que a gente separou aqui para você, onde ele diz assim, dados os números A, B, C e D, coloque-os em ordem crescente. Olha que bacana, ordem crescente. Inclusive tem esse item aqui que diz que o A, o B, o C e o D são todos iguais. O item E está dizendo que todos eles são iguais. Será? Será que eles são todos números iguais? O detalhe é o seguinte, é que esses números, esses números eu posso escrever, na verdade, o que acontece? O número A, ele é 4,582 e veja que ele tem uma barrinha em cima do 2. Então significa que o 2 está se repetindo, 2, 2, 2, 2, 2, ok? Aqui eu tenho, o B é 4,582 e a barrinha, veja, está em cima do 82. Então é o quê? 8, 2, 8, 2, e aí vai, 8, 2. O C, a barrinha está em cima do 582, ó, 4,582. E como a barrinha está em cima do 582, significa que é 582, 582, 582, repetindo. E veja que o D é 4,582 e não tem barrinha nenhuma. Se não tem barrinha nenhuma, significa que ele é um número decimal. Se ele é um número decimal, o que eu posso fazer? O número decimal, vem comigo aqui, o número decimal eu posso escrever, todo número decimal eu posso escrever quantos zeros eu quiser depois da vírgula. Se eu tenho 3,5, eu posso botar 3,50, é a mesma coisa. Ou 3,500. 3,5 ou 3,50 ou 3,500 é a mesma coisa. Esses zeros aqui é só para dar mais precisão ao número. Porque quando você bota 3,500, não é 3,499 arredondado para 3,500. É exatamente 3,500. Então esses zeros aqui é só para demonstrar precisão. Mas você pode acrescentar quantos zeros você quiser. Então volta para a tela. Então nesse caso, aqui eu poderia acrescentar um zero aqui, se quiser, para fazer a comparação. Beleza? Bom, agora qual é o grande lance aqui da minha história? É que, nesse caso, até aqui tá todo mundo igual, ó. Todo mundo igual. 4, todo mundo igual. 4,5, todo mundo igual. 58, 58,2, o que muda é a partir daqui. Então veja que esse aqui, agora eu comparo, aqui é 4,5822, 5828, 5825 e 5820. O que vai fazer para a gente entender realmente é a gente comparar com a mesma quantidade de casas. Então eu posso até apagar essas casas aqui que estão depois, que não interessam. O que vai interessar para a gente
é entender essa quantidade de casas que eu tenho aqui. Então, o A é 4,5822. O B, 5828. O C, 525825. E o E, 5820. Então dá para ver claramente que o menor deles quem é? É o D, é o menor. Esse aqui é o menor de todos. Então esse aqui é o menor deles. Depois, 5822. Depois, 5825. E por último, o maior de todos, 5828. Então, porque até aqui está todo mundo com a mesma quantidade de casas iguais e os números são iguais. O que vai diferenciar é exatamente essa última casa. Portanto, a ordem correta é o maior ou o menor de todos é o D. Depois vem o A. Depois vem o... Vou trocar aqui de cor. Depois vem o C. E por último, o maior deles é o B. Então, o maior deles é o B. Então, esse aqui é o maior. E esse aqui, o D, é o menor. Olha que bacana. Tá bom? Então, a resposta correta é o item C. Questãozinha muito boa, bem legal. E que a gente... que acaba abordando o assunto que a gente trabalhou. Bom, vamos avançar aqui. Assinale as alternativas, as afirmativas a seguir e julgue como certo ou errado. Olha que questão bacana, gente. O quíntuplo do triplo do dobro de um número natural é sempre um número par. Olha que bacana. O quíntuplo do triplo do dobro de um número natural. Veja que o que ele fala aqui é o quíntuplo do triplo do dobro. Quando ele falou dobro, vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui da linguagem natural para a linguagem simbólica. O quíntuplo do é o quê? Vezes do triplo do, ó, o do é que é vezes do dobro de, ó, de, do, das, é vezes. Então, quando eu digo o quíntuplo do, triplo do, dobro de um número natural. Veja que se um desses números que eu tenho, ele é um número par, o 2 não é par, então sempre que eu multiplico uma série de números em que um deles é par, se um deles é par, o resultado é obrigatoriamente par. E ele disse, é um número natural? É sempre um número par. Certo ou errado? Certíssimo. Então, o quíntuplo do triplo do dobro de um número natural é sempre um número par. Tá corretíssimo. Próxima. O número 0,555 é um número racional. 0,555. Quando eu tenho 0,555, isso aqui, a pergunta é, isso aqui é uma dízima? É. É uma dízima periódica? É. Dá para escrever na forma de fração? Dá. Como é que você escreve? 5, que é o algarismo que está se repetindo, 5555, sobre 9. Então, é um número racional? Sim, é um número racional. Ou seja, racional significa que eu posso escrever na forma de fração. Se eu puder escrever na forma de fração, ele é racional. Então, toda dízima periódica simples é racional, tá correto. Próxima. O número 0,313131 pode ser escrito como 31 sobre 99. Vem comigo aqui. Agora eu quero ver. E aí? Certo ou errado? 0,31313131. Isso aí é um número. A pergunta é uma dízima periódica simples. Certo ou errado? Errado. Opa, mas como assim, Pedro? Acabou de dizer pra gente? Cuidado, ó. Se eu tenho 0,313131 e eu tenho as reticências, se eu tenho esses 3 pontinhos, significa que o 31 está se repetindo. Então seria 31 sobre 99.
Mas se eu tenho 0,31, 31, 31, mas eu não tenho as reticências, isso aqui é um número decimal. Eu vou ter que fazer o quê? 313.131 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros aqui, porque a vírgula vai ter que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é um número decimal. Então, isso eu escrevo assim. Isso eu escrevo assim. Então, volta para a questãozinha. Então, a questão está errada. Olha aí que pegadinha, né? Ela está errada. Por quê? Porque isso aqui não é 31, 31. Para ser desse jeito, teria que ter os 3 pontinhos, ou podia ser assim, 0, 31 e uma barrinha em cima do 31. Aí tudo bem. Aí é 31 sobre 99. Mas isso aqui não. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser 31, 31, 31 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Show de bola? E a nossa última questãozinha diz o seguinte: raiz de 6 é maior do que 5 meios. A última questão desse bloco, tá? A última questão desse bloco. Raiz de 6 é maior do que 5 meios. Aqui nós temos duas coisas que nós podemos fazer. Uma é fazer uma estimativa, tá? Existe uma estimativa bem legal para você fazer esse tipo de questão. Eu vou primeiro resolver o seguinte, ó. Se você tem raiz de 6 e eu quero saber se isso aqui é maior do que 5 meios, o que é que eu posso fazer? Uma maneira de você resolver isso aqui é, eu vou elevar ao quadrado de um lado e vou elevar ao quadrado de outro, tá? Vou elevar ao quadrado de um lado e vou elevar ao quadrado de outro para fazer a comparação. Raiz de 6 ao quadrado, isso aqui vai dar o quê? Raiz de 6 ao quadrado vai dar 6. E 5 meios ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. E 2 ao quadrado, 4. Esse 4 que está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Então, você vai ter o quê? 4 vezes 6 vai ficar 24, maior que 25. E eu sei que isso aí é o quê? Isso aí é falso. Isso aqui é falso. Não, 24 maior que 25 é falso. Se é falso que 24 é maior que 25, então é falso que a raiz de 6 é maior do que 5 meios. Então está errado. Errado. Então é aí onde eu posso verificar que ele está errado. Mas vem comigo aqui um instantinho para a gente fechar. Eu também posso fazer uma análise bem legal, que é o seguinte, que é uma estimativa. Quando você tem aqui raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5, raiz de 6, vou fazer assim, ficar melhor. Então, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 9 e raiz de 10. Vamos fazer uma estimativa rápida. A raiz de 1, claro, é 1. A raiz de 4, todo mundo sabe que é 2. E a raiz de 9, todo mundo sabe que é 3. Raiz de 9, 3 vezes 3, 9. Então, é claro que se eu estou procurando a raiz de 2 e a raiz de 3, é claro que a resposta é 1, alguma coisa. Porque é maior do que a raiz de 1, mas é menor do que a raiz de 3. Então, esse aqui é 1, pouco. Tipo 1,4. E esse aqui é 1, muito. 1,7. Tá, esse aqui está mais para 2 e esse aqui está mais para 1. Então, aqui está uma ótima aproximação. 1,4 não é exatamente 1,4. Isso aqui é uma aproximação, tá? Agora, vamos fazer as aproximações aqui para esses daqui. Se eu sei que a raiz de 4 é 2 e eu sei que a raiz de 9 é 3, então a raiz de 5 vai ser raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, vai ser todos vão ser 2, pouco. E a raiz de 10 é maior que a raiz de 9, então é 3, pouco. Então, uma boa aproximação que a gente vai usar é o seguinte. Se eu quiser uma aproximação para esses, o que é que eu faço? Aqui eu vou dividir igualmente, ó, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,0,
3,2, ó, pulando de 0,2 em 0,2. Mas isso aqui não é exatamente 2,2, é 2,24, é uma dízima, tá bom? Só que a gente está fazendo uma aproximação desses números que gostam de cair em prova, então você já tem uma noção. Raiz de 5 tá bom demais, 2,2, aqui tá bom demais, 2,4. Então, se você soubesse já que a raiz de 6 é aproximadamente 2,4, volta para a questão. Se você já sabe que isso aqui é aproximadamente 2,4 e sabe que isso aqui, 5 dividido por 2, a metade de 5, 2,5, então já dá para a gente saber tranquilamente que a nossa resposta 2,4 é maior do que 2,5? Óbvio que não, estava errado. Então a gente já sabia que estava errada a resposta. Legal? Então a gente fecha aqui mais esse bloco, esse bloco que a gente falou sobre números racionais e números irracionais.